Podcast Rural. Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast rural do seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural, também o Diário Rural pela Diamante FM em Coromandel. A gente está pela internet em diversas plataformas. Muito bem-vindo a todos vocês. Quem está aqui do meu lado hoje é o Rafael Machado, que vai prosear com a gente sobre a agricultura 5.0. Você já vai saber o que é isso. Ele é formado em análises, de computação. O cara entende de computador e de tudo quanto é tecnologia, porque ele tem a chave para poder desenvolver, para aprender novas tecnologias, adaptar, adequar à realidade. É claro, Exatamente. Principalmente de você, produtor rural. Já imaginou tudo aquilo de possibilidades que tem utilizando as tecnologias de hoje? Rapaz, esse bate-papo aqui hoje é muito interessante. Ele é lá da Irriga Prime, é diretor executivo dessa empresa aí de tecnologia ligado à irrigação, que trabalha principalmente com a automação de pivôs. Bem-vindo, Rafael, e obrigado por esse tempo seu aqui, precioso, trazendo informações para os nossos ouvintes internautas. Exato, a gente agradece pela oportunidade de estar aqui, podendo trazer um pouquinho de conhecimento aí. Eu até brinco que a minha formação ela é quase que um texto, né? Eu sou formado em tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas. Bacana. Então a gente traz tudo aquele mix de tecnologia e, além da tecnologia, uma análise de cenário. Então, a gente analisa o cenário do produtor, vê o que ele necessita naquele momento de tecnologia, o que é cabível para ele naquele momento, e a gente começa a desenvolver um trabalho com o cliente. Entendi. Eu ainda nem entendi a agricultura 4.0 e já tem a 5.0. Exato. Eu acho que seria interessante você construir essa história da tecnologia na agricultura para que o nosso ouvinte, que às vezes nem produtor rural Sim. mas gosta de acompanhar o nosso conteúdo, possa entender o que é a agricultura utilizando as tecnologias que nós temos hoje disponível no planeta. Sim, hoje, para a gente simplificar a agricultura 4.0 e depois entrar na 5.0, a 4.0 é quando começou o GPS. Tá. Então, tudo aquilo que você viu hoje dentro da agricultura que passou a ter GPS, os tratores com piloto automático, drone, então tudo que envolve o GPS é a 4.0. Então, quando entrou a automação de pivô, que você começou a ver o pivô, onde ele estava, como é que ele estava rodando, já é a 4.0. Então, você começa a visualizar o deslocamento das máquinas dentro da área. Então, tudo que veio o GPS veio a 4.0. Então, você começou a identificar os dispositivos em campo. Então, veio a 4.0. E quando a gente começou a migrar para 5.0, essas informações que antes você só via, você começou a tomar ação. Então a 5.0, aí ao final da 4.0 o pessoal começou, peraí, eu consigo ver onde é que minha máquina está, então eu vou começar a deslocar os veículos de acordo com a proximidade da região. Sei. O pivô já passou aqui, porque eu vi que ele passou, então amanhã eu vou passar mais rápido aqui, eu vou jogar mais água no lugar, mais água no outro lugar. Então eu visualizar o deslocamento das máquinas que veio a 4.0. E o final da 4.0 a pessoa começou a tomar ação de acordo com a análise de dados. Então, por isso que tem esse mix aí da 4.0 nessa questão do GPS. Entendi. Bom, para aqueles que ainda não entendem, Então, eu sou um produtor rural e na minha lavoura a gente tem o pivô central e lá eu tenho então a agricultura 4.0 que eu faço o meu controle. Então, eu estou aqui na zona urbana, em Paracatu, com o meu celular conectado na internet, e o meu pivô lá também está conectado na internet, é assim? Exatamente. Nesse caso aí, quando você tem um deslocamento entre cidade e fazenda, a gente usa a internet para linkar as duas partes. E se eu estiver na própria fazenda, é só na intranet? Isso, aí dentro da fazenda você não necessita de internet para funcionar. Lá você já consegue, dentro da intranet, ver o funcionamento. Então a internet é mais só para o produtor conseguir, de fora da fazenda, acessar lá dentro. Entendi. Mas me fala uma coisa. Não é muita tecnologia para um pivô, não? Não pode simplesmente uma pessoa ir lá, ligar e desligar, e irrigar na hora certa, enfim, regular tudo direitinho. A questão hoje é da baixa qualidade de energia que nós temos e dos produtores rurais hoje ter falta de mão de obra em si também para o mercado. Então você ir lá programar, beleza, você pode fazer a programação semanal com um time, isso vai funcionar. Se meia-noite der um pico de energia, você só vai saber no dia seguinte, ou o cara 2 horas da manhã tem que marcar uma ronda, se a fazenda dele tiver muito problema de pico de energia, ele vai ter que ter ronda de cada de 2 em 2 horas. Tem que sair de casa e lá verificar se todos os pivôs estão funcionando, se não está, dá partida de novo. Então, ou seja, a tecnologia veio, a telemetria veio para ajudar nesse quesito. cara vê, opa, meu pivô tá rodando, porque com o GPS você consegue saber se o pivô tá atolado ou não.
Se não tiver essa telemetria, esse GPS, o cara tem que fazer rondas noturnas para identificar se o pivô está parado jogando água no mesmo lugar, se ele está atolado, se caiu quebrou a castanha, se o pneu furou. Com a telemetria não, você já começa a olhar no aplicativo, pera aí, que o pivô está parado muito tempo nesse mesmo lugar, aconteceu alguma coisa. Aí ele pode vir cá, desliga o pivô para olhar no dia seguinte. Então a facilidade é essa. Então, além de ser, o cara economiza também em translado, em veículo. Então, ou seja, mesmo que o cara ainda quer fazer o processo manual, quando ele põe a automação uma vez, acabou. Nesse sistema, a gente está falando ainda do 4.0, Isso, né? exato. Nesse sistema, por exemplo, ele pode programar em uma determinada área daquele pivô ele irrigar mais ou menos, ou não irrigar. Tem também essas... Como que funciona esse manejo, essa operação do pivô ali com essa agricultura 4.0, com esses sistemas? Nós chamamos isso de irrigação variável. Certo. Então você vai variar o seu pivô, vai variar a fatia como fosse fatia de pizza, e para cada fatia, de acordo com a cultura ou de acordo com o terreno, com o relevo, você vai determinar quanto de água ele vai jogar. Então passou na parte mais baixa, a tendência é de jogar mais água na ponta e faltar água no centro, que é o pivô descamba. A altura também no modo mais alto da mesma forma. Então a irrigação variável você começa agora a jogar água de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, você jogou 10 milímetros hoje e choveu. Então amanhã você pode jogar só 5 milímetros naquela área que choveu. Então você consegue fazer a irrigação variável daquele ponto lá. Então você consegue corrigir fatia a fatia, trazendo uma irrigação totalmente linear. Ô Rafael, como é que o agricultor ele consegue identificar a quantidade de água que ele precisa jogar de acordo, por exemplo, num dia muito quente, ou teve um dia muito quente, mas teve ali uma determinada chuva média, não foi nem chuva de mais, nem chuva de menos. Como é que ele consegue identificar o que ele precisa irrigar em quantidade de litros de água? Hoje na 4.0, digamos que nós temos empresas de manejo que coletam esses dados no campo, pega os dados de irrigação, que tem os relatórios que mostram quanto que eu joguei de água grau a grau, pega as variáveis climáticas que teve naquele local e faz uma conjectura ali do que você tem que jogar no dia seguinte, certo. O que você tem que repor no dia seguinte. Então a 4.0 ainda está nessa análise clínica do tato, da mão. A pessoa tem que ir lá, mede como é que está a restitividade do solo, se tem água, se não tem, para programar o dia seguinte. Algumas fazendas já têm um agrônomo interno. Então o agrônomo faz a ronda e verifica de acordo com a data do plantio, a data da cultura, o quanto é necessário ter água. Aí ele propõe já para o dia seguinte. A 5.0, que é a cereja do bolo nesse momento. Depois você conta então, peraí. Sim. Vamos deixar isso para depois. Dentro então da 4.0, a gente está falando aqui do pivô, né? Porque daqui a pouco a gente vai buscar mais informações sobre isso. Mas no sistema de monitoramento via GPS, a gente tem hoje uma colheitadeira, uma plantadeira. E como que isso funciona dentro dessas máquinas? Hoje que vai pegar as máquinas hoje que tem um GPS, que a gente tem o RTK, toda vez que a pessoa vai colher, geralmente começou pela colheita. A colheitadeira está colhendo e ela vai mapeando por onde ela passou. E aquele mapeamento ela vai também juntando dentro do banco de dados dela o quanto que eu tive de colheita naquele ponto. Sei. Então, ou seja, eu estou colhendo as áreas, estou mapeando quanto que eu estou tendo em quilo do grão específico da colheita. E esses locais são georreferenciados? São georreferenciados. Então eu venho com a colheitadeira colhendo. No próximo plantio que você vai plantar, vem as máquinas fazendo o mesmo trajeto, só com correção de solo. Então, ou seja, se eu tive baixa produtividade naquele ponto, no próximo ano eu vou plantar, eu vou jogar o mais adubo, eu vou fazer um calcário mais específico naquele ponto. Então ele começa a pegar todo o seu terreno agora e começa a igualar ele. Então eu vou igualar tudo, ou seja, aí não claro que o cara não vai acertar da primeira vez, né? Sim. Eu plantei, eu colhi, fui lá, plantei de acordo, balancei o adubo para jogar tanto onde é que eu tive baixa produtividade, menos onde eu tive alta produtividade. Vai colher de novo, vai pegar esses dados de novo, da mesma coisa, e vai comparar, ver se ele acertou ou não. Aí o produtor vai balanceando isso aí, até ele conseguir chegar num parâmetro ali agora ideal. Aí é claro, vem questões climáticas, tudo, mas ele consegue chegar a um set point ali de produtividade alta. Entendi. Isso fica mais customizado, então ele acaba que consegue investir um pouco mais de insumo num determinado ponto, às vezes até um pouco menos no outro ponto, e manter então uma colheita satisfatória em toda a área, que ele equilibra custo,
com o que ele vai estar vendendo ali para ele aumentar o lucro dele. O que eu costumo dizer quando eu vou falar alguma coisa a respeito da agricultura 4.0, que o produtor, muitas das vezes, o que ele ganha de lucro está no manejo do processo, certo, não na ponta. Porque se ele consegue jogar a quantidade certa de adubo, certo de insumo, veneno e tudo lá, quando ele for plantar, for colher a soja ou vender, se ela estiver mais barata, se ele tiver feito o rateio lá atrás, não vai estar barato na hora dele vender. Pode ser que ele vai vender e vai ter o mesmo lucro porque ele economizou no manejo. Então, por isso que a 5.0 vai tratar essa questão do manejo bem a fio, porque é ali que está o lucro do produtor. Entendi. Rafael, a gente falou então dos pivôs, das máquinas agrícolas. Onde mais são usadas essas tecnologias da agricultura 4.0 dentro de uma fazenda? A gente falou da agricultura, mas, por exemplo, no manejo pecuário, numa granja de aves, ou no próprio restante da fazenda ali, na sede, enfim, como que funciona o sistema que é utilizado hoje na agricultura 4.0? Quando a gente vai pegar manejo também na área rural, seja um produtor de leite, seja um cara que vai produzir suínos, aves, a agricultura 4.0 ainda está naquela questão ainda de eu ter o horário certo de jogar comida. O gado chegou para fazer a ordenha, a vaca leiteira chegou para fazer a ordenha, ela já tem um chip que já fala quantos quilos ela tem que receber naquele momento. Sei. Então ela já chega, já descarrega para ela a quantidade necessária de alimento que ela tem que comer. Então a 4.0 ainda está nessa questão ainda de você ter essas informações, só que ainda tem a operação humana. É o humano que despeja a quantidade certa com base na triologia de dados. Então você tem também algumas vacas que tem rastreamento por GPS, que você sabe onde é que ela está deslocando dentro da área, dentro da fazenda. Então você consegue fazer um manejo do seu gado, o gado gosta de ficar muito naquele ponto ali. Então você já consegue saber a hora certa que ela desce para beber água, porque você tem tudo isso mapeado. Sei. Então o GPS ele mapeia tudo. Então com isso aí vem os drones. Então com os drones você consegue mandar o drone no local certo, você sabe onde a vaca está. Então você faz seu manejo do gado, tudo telemétrico, tudo em cima do GPS. Então o 4.0 foi o boom do GPS, tanto é que nós estamos passando por uma dificuldade hoje que não está achando GPS no mercado. Olha só. Não tem GPS, as fabricantes de GPS mesmo estão mudando a tecnologia, então está ficando escasso alguns deles. Entendi. Então hoje para a gente produzir e continuar com essa questão, a gente está comprando um chipzinho e criando o restante do corpo do GPS. Pelo que eu tenho de informação e baseado nessas explicações que você deu aqui, então eu posso dizer, e aí isso é para a gente encerrar esse bloco aqui, que a agricultura 5.0, eu acho que ela começou a surgir assim, por que a gente não pode fazer isso melhor? Acredito que a pergunta que os inteligentes de outros planetas que estão aqui na Terra devem ter feito baseado em tudo que viu que dá para se fazer com a agricultura 4.0 e aí veio então a 5.0. Acho que foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso aí. Pessoal, hoje aqui no seu podcast rural, uma prosa sobre tecnologia no campo, trabalhando na irrigação, nos computadores, de bordo das máquinas agrícolas, né? Num trator, numa plantadeira, numa colheitadeira, enfim, naquela máquina ali que está dentro da fazenda. Lá no curral, por exemplo, tem alguns equipamentos também que podem ser utilizados, tecnologias. Como o Rafael falou agora há pouco, ele explicou um pouco do que é a agricultura 4.0, que chegou há alguns anos, né? Não tem muito tempo que isso está sendo utilizado no campo, porém, muitas pessoas ainda não têm acesso. Em compensação, também muitas outras pessoas entenderam muito bem o que a gente conversou aqui. Né? Uma criança hoje de 10 anos de idade, acredito eu que conseguiu entender o que a gente trouxe aqui de informações de como que é trabalhado. E talvez até algumas dessas crianças de 10 anos, né, Rafael, podem ter feito aquela pergunta que eu finalizei o bloco passado. Mas dá para fazer muito mais que isso com o que a gente tem hoje de tecnologia. É aí então que está chegando a agricultura 5.0? Agora a 5.0 vem com a cereja do bolo, porque você tinha na 4.0 uma tomada de decisão humana. Então você capta os dados que está vindo para o seu computador ali agora, estou processando e vou falar o quanto que tem que jogar amanhã. O que a 5.0 está fazendo? Eu já tenho os dados, tenho o sensor, então eu já executo. Então um pivô dentro daquela irrigação variável que a gente colocou lá, que você vai separando as fatias. Eu agora coloco sensor de umidade de solo no pivô. Tem um equipamento que fica no solo. Agora nós temos vários idguetes, né, que falam que são vários robozinhos montados dentro da área agrícola agora, cada um com sua função. Então eu tenho um sensor de umidade de solo que eu coloco ela no pivô e ele fala qual a umidade que eu estou naquele momento. Então o que a 5.0 vai fazer? Eu tenho um sensor de umidade de solo espalhado em 4 fatias do pivô. Ele já sabe, de acordo com a data do plantio,
qual que é a fase que está a cultura, aí eu jogo a inteligência artificial dentro da 5.0 que vai calcular a data do plantio, o momento exato, quanto que eu tenho de água e quanto que eu tenho que jogar. Isso baseado também nos dados da cultivar que está sendo Exatamente. Então você acrescenta a inteligência artificial junto com esses sensores em campo e agora não precisa mais a pessoa falar assim, amanhã eu tenho que jogar tanto. Não. Deu o horário do pivô, ligar, o pivô já liga e já joga quanto tem que jogar. Entendi. Então, ou seja, é deixar a fazenda agora o mais autônoma possível em tomada de decisão. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta antes da gente prosseguir. Existe um valor, por exemplo, não é isso a pergunta, mas eu tenho uma determinada área que eu quero aplicar esse sistema da agricultura 5.0. Tem uma quantidade mínima em área ou de uma determinada cultura que eu posso falar, abaixo disso aqui não é recomendado, porque é um investimento considerável. Exato. Não é alto, mas é considerável. Exato. Alto para nós aqui na cidade, mas para o agricultor, todo investimento, não é todo investimento que é alto. E tem assim uma área que se pode falar, olha, a partir disso aqui já é vantajoso, abaixo disso aqui tem que fazer muitos cálculos para poder ser vantajoso. Hoje a agricultura, algumas empresas, por exemplo, têm recursos tecnológicos que adequam a qualquer produtor. A qualquer produtor. Então, tipo assim, a Riga Prime mesmo, quando a gente começou a desenvolver o produto foi feito para cliente pequeno. Cliente que tem 1 pivô, 2 pivô. Então, ou seja, a metodologia já é para o pequeno, porque tem que ser algo acessível. Quando eu vou falar de tecnologia, eu sempre falo que eu converso com as pessoas, não trazendo a pessoa para comprar a Riga Prime, para ter o produto, mas sim uma conscientização que é necessário ter a telemetria. Não importa se é a minha ou se é de outra pessoa. Mas a conscientização tem que ser agora imediata, porque a telemetria te traz uma economia de água e energia, que é a escassez que está no mercado. Então, estudos feitos agora com a ajuda da inteligência artificial, que você colocando telemetria, você já tem uma economia de 30% em energia e água. Então, ou seja, isso aí reflete em todo o restante da cultura. Sim. Então, isso hoje é uma utilidade pública. Então, independente da quantidade de área que você tem, se você está voltado para fazer a agricultura mesmo, plantio, você tem recursos para conseguir fazer aquela área. Entendi. Bom, a gente está falando aqui de um pivô, né, um pivô central, com um cultivo, por exemplo, a gente tem muito aqui, soja, milho, e feijão, né? As principais, as 3 principais, mas tem outras culturas também que o produtor rural trabalha com o formato de pivô central, que para quem não sabe também o que é o pivô central, quando você olha de um avião, por exemplo, ou de um vídeo feito por um drone, são aqueles círculos ali na propriedade rural, aqueles círculos verdes bonitos. Ô Rafael, aí vamos pegar o exemplo do seu pai, o seu Samuel, que teve 0,7 hectare, até o dia que eu fui lá fazer a reportagem, da cultura do maracujá. Exato. Dá para aplicar numa área pequena, com a cultura barata, um sistema de agricultura 5.0? Dá. Hoje você pega lá a questão do plantio do maracujá. Hoje é por gotejo. Então você tem a área que ele plantou é uma área uniforme. É o mesmo tipo de solo, então tudo uniforme, né? As plantas também, tudo no mesmo padrão. Então, tipo assim, naquela área lá, eu não gasto tantos sensores. Então eu posso colocar numa linha dele, no meio do processo dele, um sensor de umidade de solo, simples, com comunicação via Wi-Fi, de curto alcance. Eu posso, hoje, essa tecnologia ela é barata. Hoje eu vou citar aqui para você que vai sair um custo aí de R$40 um sensorzinho desse. Olha só. Conectado numa rede via Wi-Fi. Então eu posso espalhar ali 10 sensores na área dele de maracujá, de forma que cada setor, na medida que a umidade baixa, dependendo do horário, ele já manda um comando para acionar uma válvula que vai abrir uma solenoide que vai irrigar aquele setor. Então eu já começo a irrigar o setor, aí a hora que aquele sensor identifica que já chegou a quantidade exata de água, que, se eu não me engano é 6 milímetros que se joga por dia, deu 6 milímetros que ele já identificou lá e já corta a irrigação. Só que isso não precisa mais do meu pai ir lá toda hora ligar e desligar, ele já faz tudo automático. Aí você me pergunta, mas lá é assim, Rafael? Não, meu pai está replantando os maracujá dele agora e nós vamos já integrar essa parte para ele lá. Então nós vamos ter essa tecnologia lá de tomada de decisões de acordo com a necessidade. Sei. Então dentro disso aí tem vários outros fatores. Então tem pequenos sensores que identificam até o teor de acidez do solo. Então você consegue conjecturar isso aí. Então hoje tem N modalidades de sensor. O que a pessoa tem que ver é qual que é a cultura e qual que é a real necessidade. Entendi. Hoje você vai pegar um jardim, por exemplo, uma pequena praça, você consegue botar sensor de umidade de solo para irrigar a praça de acordo com a necessidade.
Então, ou seja, tudo isso aí é 5.0. São tomadas de decisões através de sensores que não precisa de um humano. Já foi tudo pré-programado. Tá, ok. Agora eu vou te fazer a pergunta que os céticos estão pensando em fazer, ou já até fizeram lá do outro lado enquanto acompanha a gente. Tá, mas e se isso desprogramar? Hoje a gente trabalha com servidores. Então eu tenho um servidor alocado, pode ser em nuvem ou pode ser local, que a função dele é armazenar esses dados, processar e enviar para o dispositivo em campo. Então os dispositivos em campo são burros, vamos imaginar assim, eles não tomam ação sozinhos. Ele precisa de um gestor tomar a decisão para ele. Então não há a possibilidade de desprogramar em campo, porque eu tenho um cérebro que processa tudo. Então tudo fica armazenado e fica sendo computado em tempo real, em segundo em segundo. Então é por isso que as tomadas de decisões elas são feitas mediante uma série de protocolos a serem seguidos. Protocolos esses que são definidos por agrônomos, pessoas que entendem de cada cultura. Embora hoje a inteligência artificial, hoje o ChatGPT, por exemplo, você consegue lançar a data do plantio, qual que é a região, todos os dados que você plantou, e ela já consegue fazer uma trilogia até mesmo com as situações climáticas do momento. Entendi. Tipo assim, começou o fogo lá em São Paulo. Isso traz uma nuvem, traz uma fumaça. Ela já consegue entender de acordo com os noticiários, sabendo para onde aquela fumaça está indo. Então hoje é muito rápido esse processamento. Hoje nós trabalhamos lá em cima de entender a inteligência artificial e trazer benefício para o produtor, que nós estamos na 5.0 aqui há anos-luz à frente. Sabendo que isso vai acontecer, porém, nós estamos hoje passando por uma transição, que eu falo isso aqui de peito aberto, onde o filho está assumindo o lugar do pai. Aí que vai vir o boom do negócio. Porque o filho já vem com a expertise em mexer com o telefone, a mídia social. Então ele já começa a entender que aquilo é viável. Então aí que o boom vem. Então nós estamos nessa transição. Além da 4.0 para 5.0, a transição ainda do pai para o filho. Que pega essa nova geração. Rapaz, que bacana. Isso vai trazer só benefícios pelo que você está me falando aqui. Só benefícios. E assim, à medida que a tecnologia avança, os equipamentos vão barateando. Como você falou, você tem um sensor hoje de R$40. Né? Então, numa área dessa de 1 hectare, você tem 10 equipamentos, então R$400 de investimento. E acredito eu que dá para economizar muito mais que isso com relação à energia, o tempo do produtor, talvez até uma pessoa contratada para fazer esse manejo aí, que ele não precisa fazer, né? Facilita muito também a vida do agrônomo que dá assessoria para esse produtor rural, porque ele já está com todos os dados ali, ele vai praticamente só gerenciar, confirmar, fazer uma avaliação realmente da parte humana da coisa, mas facilita muito. Claro que esse profissional precisa também estar se atualizando. Exatamente, é uma coisa que a gente fala, o ser humano não vai ser descartado nesse processo. Não tem como descartar o ser humano, porque tem algumas outras variáveis lá que precisa do olho, e precisa do sentimento e precisa da cultura da pessoa daquele local. Então você pega os mais antigos que olham para o tempo assim, ó, vai chover. Então essa análise, percepção a gerações, ela é necessária. Isso aí um computador não vai conseguir prever isso aí. Então ainda há aquele negócio de conhecer a sua terra, de conhecer o seu cultivo. Então o ser humano ele não vai ser extinto. O que nós estamos trazendo agora é qualidade de vida para o ser humano. Você vai poder agora tomar mais decisão. Ou antes você conseguir atender um cliente, hoje você vai conseguir atender 2, 3 clientes. Então isso te aumenta a barganha de negociação, porque se você tem mais informação próximo de você. Rafael, de acordo com o que a gente tem visto aí com vários noticiários falando que a população do Brasil, as famílias brasileiras estão diminuindo o número de filhos, né? Então cada temporada, 5 anos, essa média de filhos por casais vem diminuindo. E há uma projeção que realmente o Brasil vai chegar num ponto que aí vai começar a regredir o número de pessoas. Hoje, já estamos tendo falta de mão de obra qualificada. Então, baseado nessas informações que eu estou trazendo aqui, com essas informações que você traz, nós precisamos, independente da idade, inclusive, nos qualificar sempre, atualizarmos sempre e buscarmos essas tecnologias, porque já que vai faltar gente, primeiro vai faltar gente para trabalhar, então a gente tem que ter a tecnologia a nosso favor. E essa gente que vai existir, aí passa para o lado de cá, das pessoas que vão trabalhar, precisam estar cada dia mais qualificadas. Então, eu hoje que estou com 48 anos de idade, estou no banco da faculdade fazendo agronomia. Né? Então, a hora que eu terminar, pensa assim, acabou? Não.
eu vou ter que buscar mais conhecimento, aprender mais para eu poder entender, mesmo que não seja para eu atuar, até para eu poder conversar com você, com os outros entrevistados aqui, trazer essa informação. Então, hoje o produtor rural que já tem o seu filho, já tem até o neto que já está começando a trabalhar, precisa abrir a mente dele para que já comece agora a implementar essas tecnologias, para que o filho, o neto, o bisneto e o restante da geração não tenha dificuldade daqui a 50 anos. Eu falo muito que hoje é o direcionamento. Então, se você está na área agrícola e tem o seu neto, o seu filho, tendencioso a ficar só mexendo no telefone. Então, que você dê um direcionamento a ele para que os aplicativos, jogos, sejam mais tendenciosos para a área de atuação. Então, hoje você tem jogos de fazenda que você planta, que você colhe, que já vai instigando a pessoa a ter um conhecimento daquilo. Eu tenho muitas pessoas hoje que conhecem fazenda de jogar o farm lá, né? Então, o simulador de fazenda. Então, ou seja, é um direcionamento do seu público-alvo a seguir naquele segmento. Em qualquer área que seja de atuação, a tecnologia, ela vai chegar. Ela já está no mercado e eu costumo dizer que a área rural é a área mais tecnológica que tem no mundo. As tecnologias que nós temos em campo, nós não temos ela na cidade. Hoje, os tratores plantam sozinho. Os carros ainda estão aprendendo a andar sozinho na cidade, mas na fazenda isso já ocorre. Você pode mandar uma colheitadeira, um trator plantar, que ele vai fazer todo o processo sozinho. Então a tecnologia, ela está chegando e nós precisamos nos atentar a entender o funcionamento dela. A gente não pode mais ignorar a tecnologia, porque ela é algo real e é algo palpável. A qualificação que você tem que ter, eu falo em questão de formação, é especialização. Vou me especializar em tecnologia na contabilidade, vou me especializar em tecnologia na produção de grãos, produção de ovinos e assim vai, porque vai vir em tecnologias. Eu costumo dizer lá na empresa que a gente não consegue abraçar o mundo. Então nós estamos num processo hoje de parcerias. Então eu tenho uma pessoa que tem expertise na tecnologia em gado, expertise em árvore. Então vamos juntar e fazer um consórcio. Para quê? Entregar para o produtor uma carteira de possibilidades que ele tem, voltado à tecnologia de cada segmento que ele tem. Entendi. Então, hoje a tecnologia 5.0, que está vindo com um boom geral, ela necessita de pessoas que tenham a mente aberta, porque é algo novo que precisa ser treinado e muitas pessoas vão passar por esse processo no escuro. Tem muita gente que usa a 4.0 e não sabia. Mas assim, como é que eu quero ter 4.0? Aí quando eu começo a explicar, nossa, então eu já tenho. Sim, se você tem um trator na sua fazenda que já tem piloto automático, você já está na 4.0. Pois é, Rafael, você está falando aí sobre essa questão da tecnologia que está em todos os setores. E aqui, onde a gente está fazendo esse vídeo, eu posso trazer para a minha realidade na área de comunicação. 9 anos atrás, quando a gente começou o Paracatu Rural, eu teria que ter pelo menos mais 2 pessoas aqui comigo, trabalhando. Não tem ninguém atrás das câmeras hoje, com no mínimo 2 câmeras, microfones caríssimos de lapela, para poder a gente fazer essa gravação aqui. Talvez até iluminação para poder compor, porque aqui atrás da gente está um pouco mais claro. Nós estamos com 2 aparelhos aqui que têm aí seus 7 anos de uso, que estão fazendo a filmagem em 4K, né? Nós estamos utilizando aqui microfone sem fio conectado a esses aparelhos celulares e você hoje está trazendo aqui um 5.0, eu posso dizer aqui, que é algo que eu ainda não conhecia de perto assim, que é uma filmagem, a gente depois até o Rafael pode postar isso aqui, que é uma filmagem mostrando os bastidores e tudo que está acontecendo aqui na praça que nós estamos. Porque ele está fazendo a filmagem em 360 graus. Basta o cara virar o celular enquanto ele assiste o vídeo para ele poder saber o que está acontecendo nos bastidores da nossa filmagem. A gente consegue ver tudo como se fosse uma realidade aumentada. E aí basta o cara virar, não é o vídeo que movimenta ali. Não. Ele virou o celular e aí ele vai ver o que foi filmado naquele momento. Exatamente. Inclusive, enquanto a gente estava gravando bem no iníciozinho, passou um ratinho ali, ó, debaixo do carro. Se a pessoa conseguir, vai ver esse ratinho. Estamos falando aqui hoje sobre tecnologia no seu podcast rural. Quem está aqui ao meu lado é um rapazinho novo, nós é mais ou menos da mesma era, né? O Rafael, ele é diretor executivo, é o dono, né? Quem manda lá na Irriga Prime é um dos sócios da Irriga Prime, é uma empresa de tecnologia e inovação, empresa nova, né, que está trazendo aí soluções para os agricultores e pecuaristas. A gente está falando aqui, começamos falando sobre a agricultura 4.0, como ele me falou aqui num determinado momento,
as pessoas, às vezes, ele começa a explicar o que é a agricultura 4.0 e você, inclusive, deve ter falado assim, eu tenho aqui a 4.0, então eu estou precisando agora já da 5.0, que o Rafael explicou aqui. E realmente, como eu falei, os profissionais que atendem o produtor rural, Rafael, precisam buscar conhecimento, né, estar abertos para receber conhecimento, exato, para acontecer mudanças. O produtor rural precisa também, da mesma forma, estar aberto para isso. E isso cria oportunidades. E quais são essas oportunidades? Hoje a gente parte do princípio que tem desafios e oportunidades. Então, o desafio hoje, dependendo da região que você vai atuar, é mudar um pouco a característica de visão, que tecnologia não é algo que vai deixar o cara preguiçoso. Porque muitos falam assim, mas eu vou colocar telemetria no meus pivô e o cara não vai mais no centro do pivô. Aí o pivô vai ficar trabalhando lá, vai dar problema e o cara não vai lá mais, fica preguiçoso. Não é. Hoje a gente fala que o desafio maior é você converter sua mão de obra que antes fazia corretiva e agora vai passar a fazer preventiva. Então você vai começar a prever falhas futuras, porque você sobrou mais tempo. Então o que tem que mudar, o desafio é mudar a cultura, que agora eu não vou esperar deixar quebrar para arrumar. Eu vou arrumar antes que quebre e dê um desastre maior. Então os desafios é fazer essa mudança de comportamento, de mentalidade, que a tecnologia ela não vem para deixar a pessoa preguiçosa, ela vem para trazer qualidade de vida, e qualidade de vida remete ao produtor, remete às pessoas, que ela vai começar agora a conseguir olhar todos os cenários dela de uma forma mais clínica e de uma forma mais abrangente. Ou seja, me sobrou mais tempo de analisar coisas que antes eu não analisava. Então, o primeiro desafio é esse, trazendo o resultado, e isso aí é oportunidade. Entendi. Então, você vai ter uma oportunidade agora de olhar de forma mais clínica e de conseguir ter algumas economias em algumas áreas que antes você não teria oportunidade de ver. Porque meu pai costuma dizer que quem trabalha com o corpo não ganha dinheiro, ganha mais quem trabalha com a cabeça. Então, a tecnologia vem, descansa seu corpo e te deixa mais tempo para pensar. Entendi. Bom, além disso tudo, porque hoje, em qualquer atividade, o que custa mais caro? É o tempo. O tempo. O tempo não tem como parar. Não. Então ele custa caro. Se você antes gastava 30 minutos dando uma verificada num pivô apenas, hoje você tem esses 30 minutos para investir em outra coisa. Se é um horário noturno, você está dormindo 30 minutos a mais. 30 minutos você a mais. Acordou 1 minuto, olhou, está tudo rodando, dormiu. Está descansado, cabeça mais fresca, consegue pensar mais rapidamente. Ou, se for durante o dia, pode executar uma outra tarefa dentro da propriedade. Exato. Ou fazer um curso online, né? 30 minutos, dá para fazer um curso online. Dá. Né? Enfim, consegue investir. Com isso, o tempo dele fica mais lucrativo. Exato. Consequentemente, e sem dizer que lá no pivô, o pivô funcionando tudo certinho, tudo de acordo com as técnicas agronômicas e científicas, tudo ali funcionando redondinho, vai produzir mais com um custo menor. Consequentemente, só esse fato que já gera um lucro, e se ele ainda der a sorte do mercado estar melhor, o lucro aumenta mais ainda. Não, eu tenho relatos de clientes que, depois da telemetria, o lucro dele no final de ano, ele compra um pivô de 100 hectares por ano. Caramba! Tá lá, tem no Instagram, lá da Riga Prime, tem um depoimento. É um pivô por ano com a economia. Porque quantitativo de pessoas eram 28 pivôzeiros, que diminuiu para 12. Mas não é que diminuiu para 12, ele pegou a outra mão de obra e fez a questão da preventiva. Então um pivô que dava muita falha, dava muito problema, passou a não dar problema. Então você não perde noite de irrigação. A maior dificuldade que tem do produtor hoje é perder uma noite de irrigação. Porque amanhã ele tem que irrigar um outro pivô que não vai poder irrigar mais. E isso vira uma bola de neve. Então, se você começa a prever, começa a fazer preventivo, você não tem mais essas percas. Então, só de economia de combustível de ir no centro pivô já é zero. Se você gastava aí 20 km andando de moto para fazer as rondas, hoje você não gasta 20 km. Então você já tem economia de energia, adicional noturno, você não precisa pagar adicional noturno para o cara mais, porque não vai sair da casa dele. Ele tem o sistema. Alguns clientes nossos tem o COA, que é a Central de Operação Agrícola. É uma sala que funciona 24 horas, que é uma pessoa só verificando, é um grupo de pessoas verificando toda a área irrigada. Entendi. Então, ou seja, a pessoa só vai lá se der algum problema, se não der, a pessoa nem é acionada. Então, ao tanto que você diminui horário noturno, você diminui o problema de acidente. Então, ou seja, são várias coisas, se você botar na ponta da caneta lá, independente da sua área, já é econômico.
E uma coisa que eu pensei, que a hora que eu falei acidente, eu lembrei também de segurança, porque como você já tem todo esse sistema instalado, você consegue inclusive colocar câmeras. Sim, também para poder fazer uma vigilância com relação à segurança patrimonial? Quando a gente faz a infraestrutura da fazenda, principalmente a Riga Prime, ela monta uma intranet dentro da fazenda. E essa intranet, onde tem os pontos, ele tem rede que transporta imagem. Então a pessoa pode colocar câmera naquela rede e jogar no circuito interno dela. Então em vários pontos da fazenda agora você tem a possibilidade de ter câmera. Então isso ajuda também. Em alguns pivôs, quando o cliente necessita, fala assim, Rafael, a minha área de cobertura de telefonia aqui é muito ruim, o que você pode nos ajudar? Aí a gente aconselha, não, vamos colocar o Wi-Fi no centro dos pivô. Então a gente faz a infraestrutura e põe o Wi-Fi no centro dos pivô. Então as pessoas começam agora a fazer o suporte com o nosso suporte através de videochamada. Então, ou seja, a própria pessoa faz uma videochamada com o nosso suporte técnico e lá ele já consegue auxiliar, faz isso, testa aquilo e o pivô volta a rodar. Entendi. Então, ou seja, além de trazer telemetria, a gente mexe também com conectividade. Então nós trazemos lá, o produtor agora tem uma maior conectividade dentro da fazenda dele. Rapaz, mas dá para desenvolver muita coisa. Tem muita coisa para fazer nesse processo aí. E uma coisa interessante que nesse tempo que a gente está convivendo mais próximo, você senta com uma pessoa que relata para você uma determinada dificuldade, talvez nem da área da agricultura, e com o conhecimento que você já tem dentro dessa questão da telemetria, do sistema online, do sistema de monitoramento à distância, de controle e manejo à distância, você consegue inclusive encontrar algumas soluções para aquele problema da pessoa. Exato. Também. Eu tenho um produtor que nos procurou, que ele tem aquele carretel enrolador, ele chama de hidrorol. Você estica a mangueira e o carretel vai enrolando e a mangueira vem trazendo um canhão jogando água para um lado e para o outro. Sei. A dor dele é o seguinte, ele tem que fazer uma irrigação só no ano, porque a área dele é muito grande, aí ele faz uma aplicação com vinhaça. Só que se o canhão travar para um lado só, ele só vai saber que não irrigou o outro lado do canhão no outro ano, porque aquela faixa vai ficar toda com menos produtividade. Então o que ele pediu? A dor dele era, eu preciso identificar que o meu canhão travou. Nós pegamos a dor do cliente, trouxemos para o desenvolvimento, desenvolvemos para ele 2 GPS, aí entre o GPS eu botei um GPS no carretel, um GPS no canhão, que eu faço a checagem se o canhão está batendo de um lado e do outro. Se o canhão travar, eu vou mostrar para ele no relatório qual foi o grau que ele travou e quanto que ele deslocou com aquele canhão travado. Entendi. Como ele tem uma central de operação, o que ele faz no momento? Ele identificou que travou, ele já avisa o operador, o carretel tal travou o canhão. Aí ele vai lá, destrava o canhão e volta a irrigar de novo. Então é uma solução, que é um produto que não tem no mercado, não existe, a gente desenvolveu específico para ele, para atuar nesse segmento. Identificar, é claro, ele vai ter os benefícios de saber onde o carretel jogou água certinho, quanto que jogou, aí ele vai conseguir movimentar o carretel para o outro lado e não vai ter sobreposição de lâmpada, porque ele já, pelo GPS, ele sabe que ele já passou ali. Então o GPS ajuda em fazer o mapeamento. E se travou o canhão, ele vai lá e destrava. Então, ou seja, é uma dor do cliente, não existiu o produto, ele falou assim, ó, eu só compro produto se ele corrigir o problema do travamento do canhão. Entendi. Aí não, beleza, a gente faz. Aí bota 2 micro switch lá, o canhão bateu de um lado, aciona um micro, bateu do outro, acionou. Enquanto ele estiver acionando aqui lá, tá rodando. Parou de acionar um por mais de 10 minutos, tá travado. Estou entendendo. Hoje você, cada dia que passa, cada desafio que chega ali a você e a sua equipe, vocês conseguem tentar de alguma forma resolver o problema desse produtor, mesmo que não exista algo como você acabou de relatar aqui para a gente. E a agricultura 5.0, a tecnologia hoje que é utilizada na agricultura 5.0, que existe hoje, que a gente tem o acesso, porque a gente nem sabe o que está sendo desenvolvido, que talvez seja 6.0, que a gente não faz ideia do que vem por aí, mas só com isso que já está ao alcance e com valores consideravelmente baratos, né, já consegue se desenvolver. Para encerrar então o nosso bate-papo, eu quero que você deixe aí para os nossos ouvintes internautas de Paracatu e região que nos acompanham pela Boa Vista FM, de Coromandel e região que nos acompanham pela Rádio Diamante e para todo o planeta que nos acompanha pela internet, deixa sua mensagem final aí dentro da sua área, dentro do que você traz hoje de informação e conhecimento para o nosso ouvinte. O que eu quero deixar para vocês aí, ouvinte aí, que nos assiste, que não ouve, a tecnologia ela é algo real, é algo que não é futurístico mais, é algo presente. E o que eu quero deixar para vocês é uma conscientização que nós devemos agora aproveitar enquanto está no início, entender como é que funciona,
buscar informação de real, como é que funciona. Não ficar naquele negócio assim, eu já tive lá e não funcionou, eu já automatizei meu pivô e ele não funcionou. Não, vamos quebrar esse paradigma e vamos imaginar que lá atrás nós estávamos engatinhando para o que nós temos hoje. Então, muitos produtores que tentou lá atrás se frustraram. Então, eu quero trazer para você hoje, pesquise, vai atrás, procura como é que funciona, procura entender essa questão da 5.0. Quando você for dar um Google lá, dá um Google, Agricultura 5.0. Para entender o real conceito dela, para você não cair naquela questão, lá atrás eu tentei e não deu certo e isso aí não funciona não. Então traga essa conscientização, que para muitos produtores hoje a questão de colocar telemetria é urgente, e não é luxo, é necessidade. Nós estamos vindo aí com alguns órgãos aí que está querendo regularizar a questão de quanto de água você está puxando do rio. E isso também já estão sendo cobradas telemetrias para ver essa questão da pluviometria, para saber realmente quanto está sendo puxado de água. Então tem muitos produtores que estão aguardando, falando, na hora que começar a atuar eu faço. Vai chegar nesse momento e não vai ter matéria-prima, não vai ter dispositivo suficiente para sanar a sua dor naquele momento. Entendi. Então o que eu quero deixar aqui é conscientização, que a tecnologia é precisa, que nós temos que começar agora. Não esperar lá na frente, quando todo mundo precisar realmente e nós não temos matéria-prima. Nós, como fábrica que estamos desenvolvendo o produto, nós estamos passando por essa dificuldade, que muitas vezes o produtor só procura quando ele vai plantar. Antes que está lá preparando só, não preocupa com a telemetria, com a irrigação. Não, a hora que eu estiver plantando, eu vou lá e compro e desmonta. Chega nesse momento, a gente não tem matéria-prima suficiente, nem mão de obra suficiente. Entendi. Então, o que eu deixo a dica é conscientização, que a tecnologia ela é real, ela está presente, você precisa começar hoje, para não dizer ontem. Então, ou seja, comece hoje, pesquisa, e o detalhe, começa no básico. Não queira fazer a fazenda inteira de uma vez. Começa só com um comando básico, começa só vendo onde o pivô está. Talvez a pessoa não quer ligar à distância, mas quer saber onde o pivô está. Então comece com o GPS na ponta do pivô, pegando deslocamento e pressão. Você já sabe por onde ele rodou, beleza, começa por ali, entende como é que funciona. Aí lá na frente fala, agora eu quero ligar e desligar. Você já está familiarizado como é que funciona, só põe a placa para ligar e desligar. Então comece com o básico. Rafael, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelas informações. Um abraço a toda a equipe da Irriga Prime. E a você que nos acompanha, muitíssimo obrigado também pela sua atenção. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau. Até mais, obrigado. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Submeter-se ao Senhor é a nossa primeira linha de defesa quando o medo eleva a sua feia cabeça. E adivinhe quem ama quando vivemos com medo? Nosso inimigo espiritual. O medo é o seu parquinho de diversões. Felizmente, nós temos um plano de ataque. Deus nos deu um código de vestimenta espiritual em Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Nós devemos estar totalmente equipados com o cinto da verdade, o peitoral da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e um coração em oração. Uma vez que nós estamos vestidos adequadamente, nós podemos ouvir as palavras de Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês.
Antes de nós começarmos a repreender ou resistir ao diabo, nós devemos nos perguntar se nos rendemos completamente e nos submetemos a Deus. Submeter-se a Deus significa abrir mão completamente de nossas vidas para Ele. Com nossa armadura espiritual totalmente instalada e a oração em nossos corações, nós estamos cedendo àquele que tem autoridade suprema. Temos força para resistir ao diabo quando nós entregamos as nossas vidas inteiras a Deus. E então adivinha o que acontece? O diabo foge. Nós temos as ferramentas nas mãos. Vamos então dar um passo no sentido de entregar as nossas vidas completamente ao nosso bom Deus, pois quando a gente faz isso, o diabo não tem poder sobre nós. Esse devocional faz parte do plano de estudos Como Combater o Medo, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.